São Cristóvão da Lícia. História e biografia. São Cristóvão foi morto na região da Lícia durante o reinado de Décio, imperador romano do século III. Igrejas e mosteiros foram nomeados em sua homenagem a partir do século V. Apesar de ser um dos santos mais populares do mundo, muito pouco se sabe ao certo sobre sua vida. Provavelmente a fonte mais importante da historicidade de São Cristóvão é uma inscrição em pedra publicada por Louis Duquesne em 1878. A pedra tinha o tamanho de 2 metros por 1 e foi encontrada nas ruínas de uma igreja na antiga Calcedônia, construída e consagrada em honra ao martírio de São Cristóvão. A inscrição diz o seguinte: com Deus foi lançada a pedra fundamental do martírio de São Cristóvão, no mês de maio do ano 449 d.C., sob o consulado dos ilustres florêntios romanos Protogênes e Astúrios e o imperador Teodósio II e bispo Eulálios de Calcedônia. Mas a igreja foi mandada construir pelo venerável camareiro Eufêmido e a consagração realizou-se no final do mês de setembro do ano 452 d.C., no dia 22, sob o consulado dos ilustres Esporácio e Herculano. O calendário tridentino da Igreja Católica permitia a celebração de São Cristóvão no dia 25 de julho, apenas em missas privadas. Esta restrição foi removida mais tarde, apesar da Igreja Católica ainda aprovar a devoção a ele, o listando entre os mártires romanos venerados em 25 de julho, ela removeu seu dia festivo do calendário católico de santos, em 1969. A Igreja Católica argumenta que quase nada de histórico é conhecido sobre a vida e a morte de São Cristóvão. Embora quase nada não signifique absolutamente nada. Apesar de várias lendas serem atribuídas a ele, a mais popular se origina da Legenda Áurea, uma compilação de histórias de santos do século XIII. Havia uma história sobre um rei pagão em Canaã ou na Arábia. Através das preces de sua esposa, teve um filho a quem batizou de Reprobus, Oferus, dedicando-o ao deus Apolo. Adquirindo tamanho e força extraordinárias com o tempo, Reprobus resolveu servir apenas os mais fortes e bravos. Em sua busca por tais indivíduos, ele acabou servindo a um rei poderoso e a um indivíduo que alegava ser o próprio Satanás, mas acabou por achar que faltava coragem a ambos, uma vez que o primeiro temia o nome do diabo e o último se assustava com a visão de uma cruz na estrada. Em seguida ele encontra um eremita, que lhe educou na fé cristã, batizando-o. Reprobus se recusou a jejuar e a rezar para Cristo, mas aceitou a tarefa de ajudar as pessoas a atravessar um rio perigoso, no qual muitos haviam morrido ao tentar fazer a travessia. Certo dia, Reprobus fez a travessia de uma criança que ficava cada vez mais pesada, de tal maneira que ele sentia como se o mundo inteiro estivesse sobre os seus ombros. Após a travessia, a criança revelou ser o Criador e o Redentor do mundo. Daí provém o nome Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo. Em seguida, a criança ordenou a Reprobus que fixasse seu bastão na terra. Na manhã seguinte, apareceu no mesmo local uma exuberante palmeira. Este milagre converteu muitos, despertando a fúria do rei da região. Cristóvão foi preso
e depois de um martírio cruel decapitado. A análise histórica das lendas de São Cristóvão sugere que Cristóvão viveu durante o período de perseguição aos cristãos do imperador Décio ou do imperador Diocleciano, e que ele foi capturado e martirizado pelo governador da Antioquia. De acordo com o historiador David Woods, o resto mortais de Cristóvão foram possivelmente levados para Alexandria por Pedro I, onde teriam sido confundidos com os dos Marte egípcio São Menas. São Cristóvão, de origem grega, provavelmente teve início no século VI. Em meados do século IX, já havia se espalhado pela França. Originalmente, Cristóvão era apenas um Marte e, como tal, é registrado nos antigos livros da Igreja. A ideia vinculada a seu nome, primeiramente entendida no sentido espiritual, como aquele que carrega Cristo no coração, foi tomando um sentido mais literal por volta do século XII e XIII, se tornando o principal feito do santo. O fato dele ser frequentemente chamado de Grande Marte pôde ter dado origem à história de que possuía estatura enorme. O rio e o peso da criança podem ter sido acrescentados como maneira de identificar as provações e lutas de uma alma que tem sobre si o jugo de Cristo neste mundo. Cristóvão sempre foi um santo muito popular, sendo reverenciado especialmente por atletas, marinheiros, barqueiros e viajantes. Ele é reverenciado como um dos 14 santos auxiliares. Seu padronado é vasto, sendo mais conhecido por assuntos relacionados à viagem. É considerado um mártir cristão e santo da Igreja Católica. Assim, espero ter contribuído para com os leitores com essa belíssima história de São Cristóvão. Entre no canal Vida Nova, lá encontrará outros vídeos semelhantes. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para novos vídeos. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.